Casa cheia amanhã no Maracanã, 60 mil ingressos foram emitidos, maior até que do Fla-Flu. O Fla-Flu que começa daqui a pouco. Olha que é um clássico, segundo certos coleguinhas aí, como o marido da Andrea Sati, falando que é o maior clássico atualmente do Brasil. Sendo que quem vai lutar amanhã é o Vasco com o Nova Iguaçu. Olha que o Vasco vai jogar contra um time pequeno, não é clássico não. E o casa cheia amanhã no Maracanã. Aí tem coleguinha aí que vive no mundo paralelo, ligado a minorias dizendo que se o Flamengo não for dono do Maracanã, o Maracanã vai virar elefante mesmo. Bom, vamos falar sobre o provar esse sucesso que a torcida sempre abraça o time. De venda de ingressos, vamos falar do provável time do Vasco. O Sub-20, que estreou com vitórias na Taça Guanabara, da categoria. E o futebol feminino, que preocupa, foi goleado pelo time da Gávea. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo! E amanhã, às 6h10 da noite, a bola rola. E como rola no Maracanã, Vasco e Nova Iguaçu, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco amplamente favorito, e embora, vamos lembrar que o Nova Iguaçu terminou na vice-liderança da Taça Guanabara, foi vice-campeão, e o Vasco foi terceiro colocado, mas o Vasco é favorito. Vou lembrar que o Vasco lá em Uberlândia perdeu para o Nova Iguaçu por 2-0, a única derrota do Vasco até aqui. Se não fosse aquele tropeço, estava invicto até hoje. Mas foi, como o próprio Emiliano disse, foi um acidente aquele jogo. Que o Vasco jogou com preguiça. Aliás, o Vasco tem feito isso, né, contra o time, porque o clássico joga ligado aos 220 volts, e contra os times de menor expressão joga relaxado. Inclusive no último jogo aí pela Copa do Brasil quase foi eliminado, abriu 2-0, se ligou tanto que permitiu a virada do Água Santa e teve que empatar nos acréscimos para levar melhor os pênaltis. Mas todo cuidado é pouco, que eles tenham aprendido com aquele susto que levou na última quinta-feira para praticamente fazer um bom resultado, já praticamente carimbar a passaporte para o final do Campeonato Carioca e esperar entre a dupla Fla-Flu quem será o adversário na final. O consórcio Maracanã não deve estar nada feliz, eles deviam estar torcendo para uma final na dupla Fla-Flu. Ano passado, inclusive, que a semifinal foi Vasco e Flamengo, eles falavam abertamente que estavam felizes da final ser Fla-Flu, que a final seria em casa. Então eles não devem, aí a federação também não deve estar nada contente pelo o presidente da federação, o Rubens Lopes, tem um Boticácio aí, tem demonstrado um certo desconforto, por assim dizer, que não tem acertado com uma produtora que repassou os direitos para a Band. Bom, e o jogo amanhã vai ser transmitido pelo SBT, pela Sport TV, pela Premiere, pela Cazé TV e pela Global Esporte. Ou seja, quem não conseguiu ingressos, que ainda tem poucos ingressos emitidos, ainda a serem vendidos, quero dizer, e corram, porque até amanhã já está tudo esgotado. O Vasco, inclusive, pede para que os torcedores já agilizem a emissão dos ingressos, que amanhã vai ser uma loucura lá no Maracanã.
E 60 mil ingressos, olha, parece que o Fla-Flu de hoje ficou em torno de 50 mil ingressos emitidos, a última vez que eu vi. Mas tem gente que jura que a dupla Fla-Flu deve ser por tentativas, várias tentativas que o Nelson Rodrigues teve nos anos 60 de promover o Fla-Flu, né, já que ele era tricolor e o irmão dele, Mário Filho, que leva o nome do Maracanã, era rubro-negro. Aí vinha essa rivalidade entre irmãos que ele escreveu muito bem, essas crônicas dele, promovia o Fla-Flu. Até a frase dele que o Fla-Flu surgiu aos 45 minutos do nada, coisa assim. Mas, depois, pode ser que até que naquela época era, mas depois, sobretudo, no final dos anos 70, aos 80 principalmente, com a dupla Eurico Caçada, promoveram muito o Vasco Flamengo, ainda mais com o Flamengo com o Zico, o Vasco com o Roberto Dinamite. Eles não precisavam nem falar mal do clube e outros, sempre tiveram muito respeito. Só a presença deles, botavam os ingressos sem importar a fase de cada um. Mas vamos ligar para o jogo de amanhã. O Vasco, a tendência é que o técnico Ramon Dias mantenha o que tem de melhor na equipe, na base não, um time que venceu o Água Santa nos pênaltis, ter abrido 2-0, permitiu a reação à virada do adversário, levou aquele susto de empatar e vencer nos pênaltis. A tendência é que mantenha aquele time, inclusive o trio de zaga formado pelo João Vitor, Medel e o Léo, da dupla de ataque formado por Edson, o Jet, e o recém-contratado o Cleison Silva, que ficará no banco de reservas e poderem entrar no decorrer da partida, né, dependendo até do resultado do jogo, ele entrar no lugar do Vigete, voltando alguns minutos de jogo acabar. Vamos aguardar como será amanhã na partida, o que a partida vai pedir para o Ramon, em termos de substituição no decorrer do jogo. E o provável time do Vasco, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Mendel, Léo e Lucas Vitor. Zé Gabriel, Onça Força, Camades, Paia, Adson e Vigeste deverão ser os 11 que iniciarão jogando amanhã no Maracanã, em casa cheia. E que o Vasco consiga um bom resultado, já deixando a classificação para a final em passos largos. E o Sub-20 estreou no campeonato estadual da categoria, vencendo o Volta Redonda por 2-0. Iniciou de pé direito que seja caminhada para o título no Carioca. Assim como é no profissional, a Taça Rio, os 4 primeiros se classificam para a semifinal do estadual e o quinto diante vai disputar a Taça Rio e o último colocado. Bom, e o feminino nos preocupa, não venceu nenhum clássico esse ano e se despediu da Copa Rio, sendo goleado pelo Flamengo por 6-1 na Gávea. E o discurso ainda é que a prioridade é o A3, a não ser o nível dos times que as meninas do Vasco vão disputar no A3, mas se baseado no estadual, principalmente nos clássicos, que não venceu nenhum jogo. Preocupa bastante. Bom,
E para encerrar, se a gente está aliviado que na seleção chilena o técnico não convocou nem o Medel, nem o Amades. Por outro lado, a seleção do Paraguai convocou eu ia falar dessa força aí. Isso. Rogers. Aí ia confundir essa força com o Rogers. O Rogers foi colocado para o amistoso contra a Rússia. Aí, como o Rogers não é titular, não vai ser tanta falta, até porque para a zaga tem o Michael, então não vai fazer tanta falta. Seria mais preocupante se a seleção chilena não tivesse convocado o Medel, o Amades, que são titulares para esses amistosos da data da FIFA. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que será o pré-jogo Vasco, Nova Iguaçu.